pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia do Fique em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos. Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar sobre constituintes da matéria viva. Nós vamos entender quais são os principais elementos químicos que estão fazendo parte dos seres vivos, né? Nós vamos entender quais são esses elementos químicos, quais são as funções que eles desenvolvem no nosso organismo. E nós vamos falar no final sobre as moléculas dos seres vivos. Vamos ver quais são a porcentagem de cada uma dessas moléculas nesses organismos. Tá? Então, nós vamos nos ater a esse primeiro tópico aqui, que é os principais elementos químicos dos seres vivos. Todos nós sabemos que a natureza possui muitos elementos químicos. Inclusive, existe uma tabela periódica onde nós podemos constatar alguns deles. Mas, dentre esses elementos que fazem parte ali da tabela periódica, nós temos alguns elementos químicos que vão formar as diversas moléculas ou substâncias que constituem ou que fazem parte dos seres vivos. Eu queria aproveitar a oportunidade para dizer para você que existe um acrônimo, uma palavra que faz a gente lembrar quais são esses principais elementos químicos. Essa é a palavra aqui, ó, CHOMPS, onde cada letra significa um elemento químico, né? Lá da tabela periódica. Nós temos o C, que é o carbono, o hidrogênio, que é o H, o oxigênio, que é o O nitrogênio, representado pela letra N, o fósforo, que na tabela periódica é P, e o enxofre, que é o S. Então, esses átomos aqui, eles vão fazer parte de 98% da matéria viva que faz parte do organismo. Então, cada elemento químico desse, ele entra na constituição dos seres vivos através, principalmente, da alimentação. Então, você já viu aquela frase que diz, nós somos o que comemos? Pois é, todos os elementos químicos que fazem parte do nosso corpo, ele vem basicamente através da nossa alimentação. O carbono, ele constitui a estrutura básica de todas as moléculas orgânicas. Inclusive, existe uma área da química chamada química orgânica, onde estuda as principais moléculas que têm como formação principal, como cadeia principal, o carbono. Então, toda molécula que tem como cadeia principal formada por carbonos, a gente pode dizer que essa molécula ela é orgânica. Então, orgânica porque são moléculas que são produzidas ou que são encontradas principalmente em organismos, em seres vivos. Então, o estudo do carbono é muito importante para a gente entender aí o funcionamento da matéria, né? Então, além das moléculas orgânicas, nós temos também os sais minerais, ok? Esses sais minerais, pessoal, eles são íons positivos e íons negativos, né? Os íons positivos são os cátions e os íons negativos são os ânions. Então, quer dizer que nós temos elementos que perderam elétrons e por isso ganharam carga positiva, ou elementos que ganharam elétrons e por isso ficaram com carga elétrica negativa. Então, nós temos como exemplo de íons aqui o sódio, né, e o cloro, que ele advém do sal cloreto de sódio, o sal de cozinha, né? Quando você dissolve um sal na água, ele vai formar os íons, né? Os íons positivos, que são os cátions, e os íons negativos, que são os ânions, ok? Então, diversos tipos de íons de sais minerais, eles são necessários para o bom funcionamento do organismo dos seres vivos. Então, nós precisamos o tempo todo, né, ao longo da nossa vida, absorver esses sais minerais, porque senão as nossas organelas ou as enzimas que fazem parte do nosso metabolismo, elas não vão trabalhar de forma correta. Então, eles precisam existir no nosso corpo e precisam ser absorvidos. Então, essa falta desses componentes, né, ela pode afetar seriamente o metabolismo ou até mesmo causar a morte, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui os íons de cálcio, tá? O manganês, o zinco, o sódio e o potássio, né, que é o Na e o K. Fosfatos, nós temos aqui os carbonatos também. Esses são os diversos íons
que nós precisamos absorver. E uma das formas de você consumir esses íons é através da água. A água que nós bebemos, ela não é composta basicamente apenas por H2O. Mas além do H2O, nós encontramos ali na constituição química da água sais minerais. Inclusive, quando você compra água, por exemplo, água mineral, algumas delas são H2O adicionado a sais. Outras que a gente compra no mercado ou por onde quer que a gente for, são água mineral também natural. Então tem dois tipos, tem a água natural e tem a água adicionada a sais. O importante é que essa água que você consuma tem que ter esses sais minerais, porque o seu organismo ele é necessitado de cada um desses componentes, ok? Vou falar um pouco sobre o cálcio, né? Qual a importância do cálcio? Primeiramente, nós encontramos cálcio no leite, ok? E em vegetais verdes. Então, onde é que nós vamos encontrar esse cálcio no nosso organismo? O cálcio ele é um dos componentes principais da nossa matriz óssea, tá? Quando você, por exemplo, tem uma defasagem, uma falta de cálcio no seu organismo, isso significa que tem pouco cálcio ali nos ossos. Você precisa de cálcio para promover contração muscular, mas não apenas para promover essa contração muscular, mas também para fazer parte da constituição dos ossos. Se, por exemplo, estiver faltando cálcio na corrente sanguínea, o nosso organismo ele vai absorver cálcio dos nossos ossos. E aí você acaba ficando fraco. Então, você precisa estar o tempo todo consumindo esse cálcio numa quantidade certa, ok? O cálcio também é importante, pessoal, para promover o processo de coagulação sanguínea. O que é a coagulação sanguínea? Bem, sabe quando você se corta e aí começa a extravasar sangue? Só que daqui a um tempo esse ferimento começa a estancar, diminuir o sangramento. Isso acontece porque o nosso sangue contém plaquetas, né? E essas plaquetas elas vão promover uma reação ali que vai fazer com que o sangue se coagule, ou que vai tampar o local do sangramento, né? Que é o processo de coagulação sanguínea. E o cálcio é muito importante para esse processo de coagulação, porque se não fosse o cálcio, você poderia até sangrar, até morrer. Então, a gente não quer que isso aconteça. Então, nós temos o cálcio, ele é usado tanto para contração muscular, como também para coagulação sanguínea e faz parte da constituição química dos nossos ossos, ok? Só que nossos ossos não tem apenas cálcio, existem outros elementos químicos ou substâncias químicas que fazem parte dos nossos ossos, ok? Outro íon muito importante, pessoal, é o manganês, tá? Representado aqui pelo símbolo Mn2+. Então, ele é importante para o processo de desintoxicação dos radicais livres. Aí você me pergunta, o que são radicais livres? Na natureza, existem moléculas ou átomos que perdem elétrons. Quando eles perdem elétrons, eles precisam adquirir estabilidade elétrica. E essa estabilidade elétrica ele só vai alcançar a partir do momento que ele rouba elétrons de outras substâncias. Esse tipo de componente é chamado de radical livre. Então, por exemplo, existe um componente chamado CH3, metil. O CH3 é um átomo de carbono ligado com 3 átomos de hidrogênio. Nós sabemos que o carbono ele possui capacidade de se ligar a 4 ligantes diferentes. Só que quando ele se ligar apenas 3, está faltando uma ligação química ser preenchida. Então, ele é considerado um radical. E ele só vai conseguir estabilidade a partir do momento que ele roubar elétron de algum lugar. E esses elétrons que ele pode roubar, pode ser de alguma molécula importante do nosso organismo, que não pode sofrer alteração. Então, os radicais livres, eles têm a tendência de se ligar a outras moléculas, transformando a sua constituição química. Então, por exemplo, nós temos aqui um átomo estável, ele tem aqui estabilidade, certo? E eu tenho aqui um outro átomo que não está estável. Ele perdeu um elétron, então, para que ele possa adquirir estabilidade,
ele precisa roubar elétron de alguém ou de algum átomo. Então, para que isso não aconteça, nós temos, por exemplo, os íons de manganês, que ele é importante nesse processo de desintoxicação de radicais livres, porque ele vai fornecer elétrons para esse radical que está faltando elétrons. Então, nós temos aqui um antioxidante. O manganês ele serve como um antioxidante. Por quê? Porque ele doa elétrons para átomos ou elementos químicos que estão precisando desses elétrons, diminuindo o processo aí de produção de radicais livres, tá? Impedindo o processo de oxidação. Por isso que o termo é antioxidante. Por quê? Quando o átomo rouba elétron de alguma substância química, essa substância que perde elétrons, ela ganha carga elétrica positiva, ou seja, ela fica oxidada, não é isso? Então, para isso não acontecer, tem que haver um antioxidante que doa elétrons para o radical livre. Ok, pessoal? Então, essa é uma das funções aqui do manganês. Mas por que tem que diminuir essa quantidade de radicais livres? Bem, se existir muitos radicais livres no nosso organismo, nós temos uma séria predisposição a contrair, por exemplo, o câncer. Né? O que é o câncer? Quando uma célula ela tem o seu material genético modificado por ação de radicais livres, e essa célula que tem o seu material genético modificado pode entrar num processo de multiplicação descontrolado, gerando o câncer. Ok? Então, ele é um importante antioxidante. Outra coisa que o manganês ele é importante para o processo de ativação de diversas enzimas. Tá? Ou seja, é importante para o processo de regulação do metabolismo. Ele funciona aqui, pessoal, como um cofator. Vamos entender o que seria um cofator. Bem, no nosso organismo existem muitas reações químicas. E essas reações químicas, elas acontecem pela ação de enzimas. Tá? Se não fossem essas enzimas, a reação química ou essas reações químicas não aconteceriam. Então, precisa de enzimas. Só que a maioria das enzimas do nosso corpo, ela só vai funcionar perante a ação de um cofator. Aí eu vou fazer uma comparação assim bem tosca para você entender melhor. Eu poderia dizer que a enzima seria como se fosse um carro. E o cofator seria como se fosse a chave desse carro. O carro só funciona com a chave. Então, nesse caso, quem seria a chave para que essa enzima aqui funcione? É o manganês. Nesse caso, ele está funcionando como um cofator. Veja, nós temos a parte proteica de uma enzima, que a gente chama de apoenzima. Nós temos aqui o cofator. Essa enzima, ela atua sobre um substrato, que vai ser uma molécula que vai promover reação química. Então, esse substrato está aqui, ele. Veja, essa enzima aqui só vai conseguir promover alguma ação sobre esse substrato quando ela se encaixar perfeitamente a ele. Mas ela só consegue ter esse encaixe perfeito se o cofator estiver presente. Olha aqui, ó. Se esse cofator não estiver aqui encaixado nesse local, vai ficar um espaço vazio aqui. Então, a enzima ela não vai conseguir atuar sobre esse substrato. Então, nesse caso, o manganês ele funciona para promover a ativação de enzimas, ok? Nós encontramos manganês em cereais integrais, gema de ovo, tá, pessoal? Aqui é gema de ovo e vegetais verdes, ok? E o manganês ele ajuda na absorção de vitamina E, complexo B e magnésio. Ou seja, além de trazer esses vários benefícios que eu já mencionei para vocês, ela ajuda a absorver essa vitamina aqui, tá? E todas as vitaminas do complexo B. Vitamina B1, B2, B3 e por aí vai. Ok? E também ajuda na absorção de magnésio. Outro íon muito importante, pessoal, é o zinco, tá? Ele é importante para o equilíbrio hormonal, fertilidade. Ele trata a acne, que são as espinhas que nascem no rosto, né? Absorção e digestão, ele é importante também para isso. Crescimento e reprodução celular, reparo muscular e
melhora o paladar, ok, pessoal? Vamos falar aqui agora do sódio e do potássio. Esses dois íons são altamente importantes porque são eles os responsáveis para promover o processo de polaridade ou polarização da membrana das células. Vamos entender melhor. Como que funciona esse processo de polarização da membrana das células? Nós possuímos células nervosas, né, chamadas neurônios. São células altamente especializadas no processo de contração muscular, ou seja, são importantes para transmitir impulsos nervosos, que são comandos, né, gerados ali no nosso sistema nervoso. Esses comandos eles são transmitidos de um neurônio ao outro através do processo de polarização da membrana plasmática. Normalmente, as nossas células, do lado interno, ela tem uma carga elétrica negativa, como vocês podem ver nessa primeira figura. E do lado de fora, ela possui uma carga elétrica positiva. Essa polaridade ela é gerada justamente pela ação do sódio e do potássio. Existe um mecanismo na membrana plasmática do neurônio chamado de bomba de sódio e potássio. Então, essa bomba de sódio e potássio, ela permite com que essa membrana plasmática tenha essa polaridade. Então, quando um neurônio ele transmite impulso nervoso para um outro neurônio, ocorre uma mudança nessa polaridade. A gente estuda isso principalmente na parte que a gente trabalha sobre histologia, tá? Que a gente estuda sobre os tecidos que formam o nosso sistema nervoso. Beleza, pessoal? Mas o sódio e o potássio são importantes nesse mecanismo aí. Então, ele ajuda no processo de funcionamento das células nervosas. O sódio também está presente no transporte de nutrientes no intestino delgado e nos rins. O mineral ainda garante o equilíbrio de fluidos e do nível de acidez no organismo. Nosso sangue ele precisa ter um nível de acidez adequado, porque senão o nosso metabolismo não funcionaria corretamente. Ok? Sais inorgânicos como fosfatos e os carbonatos, né, ajudam no processo de controle da concentração de hidrogênio, que é isso que vai propiciar a manutenção do potencial hidrogeniônico, que é a concentração de íons de H+. Então, eu já falei do sódio, do potássio, e falei aqui sobre esses íons, né, que é no caso do fosfato e dos carbonatos. Então, pessoal, falando aqui sobre os sais inorgânicos como o fosfato e os carbonatos, ele ajuda nesse controle do potencial hidrogeniônico, né, que é a concentração dos íons de hidrogênio. Para a gente finalizar essa aula de hoje, eu quero trabalhar com vocês aqui, falar sobre os constituintes químicos dos seres vivos, agora falando de substâncias, porque até então eu estava falando sobre os átomos. Agora eu quero falar um pouco sobre as classes de substâncias químicas, né, que são as moléculas. Nós sabemos que os átomos formam as moléculas. Bem, como vocês podem observar nesse gráfico, o principal constituinte é a água. Seguido da água, nós temos como principal constituinte proteínas, lipídios, né, carboidratos, ácidos nucleicos, vitaminas e sais minerais. Esses componentes aqui a gente vai trabalhar nas próximas aulas, onde eu vou falar um pouco sobre as propriedades da água. Nós vamos ter um assunto só falando de proteínas. Nós trabalharemos também os lipídios, aí eu vou falar sobre as classes de lipídios, que são os óleos, as ceras e as gorduras. Falarei sobre os carboidratos, né, que constituem, por exemplo, os açúcares, as massas em geral, de onde a gente consegue obter energia para o funcionamento do nosso organismo. Falaremos sobre os ácidos nucleicos, onde nós entenderemos sobre o DNA, sobre o RNA e nós trabalharemos também sobre vitaminas, que são moléculas muito importantes para a manutenção do nosso metabolismo, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa aula de hoje. Foi uma breve explanação e eu espero vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.